Então, a parada é a seguinte, o ano de 2016 começou... Você parece burro! Ei, mas é burro! A gente vai começar com vídeo esse ano. Ah, sim, provavelmente isso que você está ouvindo é o ventilador, tá muito quente, tá? E você deve estar aí pensando, vamos tratar de alguma polêmica nesse momento? Só queria avisar, foda-se, tá quente. Não necessariamente nesse primeiro momento nós vamos tratar de alguma polêmica, apesar de a gente ter várias polêmicas como, por exemplo, reforma previdenciária, reforma trabalhista, a chacina de Campinas, a rebelião em Manaus em que morreram mais de 60 presos. Então a gente tem que ver aí várias coisas que a gente vai discutir, mas eu não quero discutir tudo no calor do debate, quero fazer uma coisa um pouco mais aprofundada, então a gente vai fazer isso ao longo do período aí do canal e a gente vai abordar um pouquinho essas pautas, ok? O que eu vou fazer hoje é uma proposta um pouquinho diferente para vocês. A proposta é a seguinte: nós vamos ler ao longo dos 12 meses desse ano alguns livros que eu vou indicar, na verdade 12 livros que eu vou indicar, e você vai perceber que tem muita economia política porque eu sou um cara que acaba gostando muito de economia política, né? Nós vamos sentar aqui, né, para discutir um pouquinho esse livro, tanto aqui como no Twitter ou no Facebook, porque nós vamos ler juntinhos, bem abraçadinhos, eu e você. O primeiro livro que eu quero recomendar para vocês é um livro chamado Economia Política, da Biblioteca Básica do Serviço Social, que foi lançado pela editora Cortez, que é um livro do José Paulo Neto e do Marcelo Braz, que são dois professores da Escola de Serviço Social da UFRJ, e é um livro que dá uma introdução boa aí sobre o entendimento do que é a economia política em si. Então assim, eu acho que é um livro básico para você que está aí pensando assim, meu Deus do céu, eu quero saber como é que é a economia política criticamente. Então, esse livro é um livro essencial, não é à toa que ele está na Biblioteca Básica do Serviço Social, mas é um livro que qualquer outra pessoa pode ler, independente da formação. É um livro essencial para a gente começar um debatezinho sobre economia política aí, como vocês vão ver nos próximos livros. O segundo livro que eu quero indicar para vocês é um livro que tem uma história muito interessante, porque eu encontrei esse livro no lixo. É um livro da editora Nova Cultural, da coleção Os Economistas, que é A Acumulação do Capital, né, da Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo, que foi uma grande revolucionária do Partido Social Democrata Alemão e depois da corrente que foi os espartaquistas. O terceiro livro que a gente vai ler não é um livro de economia política, mas é um livro que perpassa algumas questões sociais extremamente interessantes, que é o livro do Fernando Sabino, que é da editora Record. É um livro velho, na verdade. Esse foi o primeiro livro que eu li no segundo grau, eu agradeço muito ao meu professor de literatura da época, que é O Grande Mentecato, que é a história do Viramundo, cara, e assim, é muito interessante para você ver uma infância extremamente pobre, como é que era lidar com essa infância extremamente pobre, e como é que esse garoto tinha uma cabeça assim que ele sempre queria correr atrás de aventura, ele sempre queria fazer alguma coisa. Era um garoto como o papai e mamãe chamavam atentado, gostava de fazer arte e coisas do gênero. Por exemplo, como prender o pinto numa garrafa ou parar o trem com o próprio corpo. O quarto livro que a gente vai ler é um livro que é da editora Revan, é um livro um tanto quanto polêmico, porque a figura desse livro é uma figura que não me suscita sentimentos muito legais, assim. Mas quem sabe até o final do livro eu continue mantendo meus sentimentos não legais sobre ele. E esse livro foi me dado de presente pela minha querida companheira Larissa, que é o livro do Domênico Losurdo chamado Stalin, História Crítica de uma Linda Negra, que é um livro que traz aí uma certa luz em relação a essa figura contraditória que foi o Stalin, né, que ao mesmo tempo fez tudo e fez nada, e as pessoas criticam ele de formas mais diferenciadas possíveis, como se ele sozinho tivesse feito toda a merda que ele fez na União Soviética, ao mesmo tempo que as pessoas também têm que entender que mesmo assim, né, ele também fez merda. Então a gente tem que ler esse livro, é um livro interessante. Eu ainda não li, mas vamos ler. O quinto livro que a gente vai ler é também um livro do Domênico Losurdo, que também foi dado de presente pela minha namorada, que também é da editora Revan, que é o Fuga da História. Interrogação. A Revolução Russa e a Revolução Chinesa vistas de hoje. Eu já comecei a ler, já comi uma parte considerável desse livro aqui, e é um livro aí que vai trazer um pouco de compreensão também sobre os processos que ocorreram na União Soviética, como é que a União Soviética caiu, pra gente parar de pensar que a União Soviética caiu de podre, ter feito merda sozinha. Tem mais coisas aí que envolvem a queda da União Soviética. O sexto livro é um livro que eu não tenho ele aqui em mãos, mas é um livro que eu irei comprar, que é um livro chamado Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson. Como vocês já viram, o filme de uma certa forma conta aquela historinha que tem no filme, apesar de ter outros dois filmes sobre isso. E é um livro que eu quero ler pra gente trabalhar um próximo episódio do canal, que vai ser sobre a arte em tempo de reprodutibilidade técnica, né? Que é um texto do Walter Benjamin também.
que se vocês quiserem ler, vocês podem ler, então esse é um livro meio que tá atrelado uma coisa no outro. E eu vou discutir sobre esse livro, Eu Sou a Lenda, e os filmes, pra gente discutir exatamente isso. O 7º livro é um livro introdutório, bem interessante pra você aí, que quer pensar, gente, como é que eu viro marxista? Como é que eu faço isso? Que é um livro do Daniel Ben-Saïd, né, com as ilustrações do Charlie, que foi um daqueles chartistas que morreram na revista, no jornal Charlie Hebdo, né, que chama Marx Manual de Instruções. Os desenhos são ótimos, o livro tem um conteúdo extremamente leve para você que quer ter uma introdução aí do Marx, mais ou menos, e é um livro essencial para que você também se torne um barbudo, assim como eu. O 7º livro... Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. É um livro extremamente interessante aí para nós, que é o livro do David Harvey, que é um geógrafo americano da Universidade de Nova York, além de ter escrito A Condição Pós-Moderna, que é um livro extremamente interessante e recomendável para se ler, escreveu recentemente, pela Boitempo, né, 17 Contradições e o Fim do Capitalismo. Então é um livro extremamente interessante, ele traz aí as 17 principais, são 7 principais contradições que são essenciais ao capitalismo, e as demais 10 contradições são contradições que são mutáveis. Mas as 7 principais são contradições que, se você mudar, você acaba com o sistema capitalista, como ele anuncia no livro. Os outros 2 livros que eu vou citar aqui são livros que eu não tenho em mãos, mas são livros extremamente essenciais, principalmente na época em que a gente vive, porque as discussões e os problemas, e um dos vídeos que eu vou fazer, rebatem muito nessa questão. Um dos livros é um livro introdutório da Eliette Saffioti, que foi uma grande acadêmica brasileira, que trabalhou por muito tempo na PUC de São Paulo e já foi professora convidada, por exemplo, da UFRJ. Então a Saffioti tem um livro que é extremamente interessante para você que está meio confuso no universo e quer saber um pouquinho mais sobre a opressão da mulher na nossa sociedade, a discussão de gênero inicial. É um livro extremamente interessante chamado O Poder do Macho, né, que é uma introdução mesmo, né? A Saffioti até pegou esse livro como um desafio a trazer para as pessoas uma compreensão um pouco mais simples sobre a questão de gênero, uma concepção mais introdutória à questão de gênero e a questão da classe também. O 10º livro também é da Saffioti, que é Gênero, Patriarcado e Violência, um livro aí que a gente vai ler, que eu acho extremamente interessante, que vai ter muito a ver com o vídeo que eu vou fazer sobre a questão da chacina que teve recentemente. O 11º e penúltimo livro que nós vamos ler é, na verdade, uma brochura pequena, mais ou menos desse tamanhozinho assim. É brincadeira, o livro está contido aqui dentro, que é Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, do Vladimir Ilyich Ulyanov, ou o Lenin, que é da editora Alfa e Ômega, que era a editora da União Soviética. Olha só que legal. Que é um livro extremamente interessante para a gente ler e para a gente avaliar o atual momento de acumulação do capital, que é o momento em que nós estamos tendo uma concentração e centralização de capital muito grande, né? Que a gente está vivendo o capital monopolista. Então, Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo é um livro que aborda isso, é um livro que a gente tem que pegar aí até o fim do ano para a gente conseguir ler. E o 12º e último livro é tão fenomenal, mas tão fenomenal, que eu coloquei ele em votação em Examilingrado. Se você não está em Examilingrado, vá lá. Você só precisa curtir a fanpage do canal, me seguir no Twitter e se inscrever no canal, né? Porque não é assim, né, que a gente vai entrando nas coisas tão fácil. É um livro tão fenomenal que ele vai ter um episódio especial só para ele, que é o livro do Olavo de Carvalho. O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Você veja, a Pepsi Cola está usando células de fetos abortados, né, como adoçante. E como eu acho ele tão maravilhoso, ele vai ter um episódio só pra ele, eu vou recomendar outro livro extremamente interessante, que também é do Lenin, que foi o livro que ganhou em 2º lugar, que é O Que Fazer? Problemas Candentes de Nosso Movimento, que também está no livro que eu tenho aqui, né, que é da editora Alfa e Ômega, Obras Escolhidas, do Vladimir Ilyich Ulyanov, no tomo 1, assim como o livro anterior que eu recomendei dele, os dois estão no tomo 1, tá ok? Então é isso, essas recomendações que eu tinha a dar pra vocês, mas se você tá um pouquinho triste aí, eu acho que eu vou te dar uma recomendação 12.1, tendo em vista que as pessoas queriam o Olavo de Carvalho. A minha recomendação 12.1 é um dos primeiros livros que eu comprei junto com o Capital do Karl Marx quando eu entrei na faculdade, que é A Riqueza das Nações, de Adam Smith, um dos pais do liberalismo. Se você é um bom marxista, se você é uma pessoa de esquerda e não leu Adam Smith, você tem que conhecer um pouco mais seus inimigos. É
É isso que eu tinha para recomendar para as pessoas. Nós vamos ler esses livros ao longo do ano e a gente vai discutindo na medida do possível, que a gente for conseguindo ler cada uma das coisas, porque sabe como é que é, né? A vida é meio doida, a gente pode acontecer um monte de coisa no meio do caminho. E a gente vem aqui para falar um pouco, tanto na fanpage, ou como, por exemplo, aqui no próprio canal, ou no Twitter. Então não esqueça de se inscrever e de me seguir no Twitter, no Instagram, nas redes sociais em que eu estou participando. Tá ok, galera? Então é isso, um grande abraço e falou!